Tudo acontece em Yorkshire, Inglaterra, em 1996, onde conhecemos duas crianças próximas, Claire e Danny. Como muitas crianças da mesma idade, eles passavam o tempo brincando juntos e se metendo em pequenas travessuras. Mas um dia, a diversão inocente tomou um rumo sombrio. Para distrair a atendente, ela pediu que Danny entrasse primeiro, fingindo estar perdido. Enquanto ele conversava com a dona da loja, Claire aproveitou a distração, pegou os itens que queria e saiu rapidamente, sem ser notada. Quando retornou para buscar Danny, Claire ouviu a atendente dizer calmamente que o pai dele havia vindo buscá-lo. Mas Claire percebeu imediatamente que algo estava errado. Aquele homem não era o pai de Danny. No instante seguinte, ela se deparou com uma situação aterrorizante, e Danny simplesmente desapareceu. Logo ficou claro que Danny havia sido sequestrado. Embora o criminoso tenha sido capturado e condenado, ninguém jamais descobriu o que realmente aconteceu com Danny ou onde estava seu corpo. O mistério permaneceu sem solução. A trama então avança 25 anos. Claire já é adulta e decide retornar à cidade onde cresceu. Apesar de todo o tempo decorrido, a lembrança do desaparecimento de Danny ainda a persegue. Durante a visita, ela encontra Bill, o pai da amiga, em um pequeno restaurante. Ele já não é mais o mesmo homem. Está emocionalmente destruído. Distante, com esperança, Bill pede que Claire fale sobre o desaparecimento em seu programa. Movida não pela crença de que reencontrarão Danny, mas pelo peso da culpa que ainda carrega, Claire decide ajudar. Bill, por sua vez, acredita que os restos de Danny possam estar ocultos nos pântanos, uma vasta área selvagem. No dia seguinte, Bill apresenta Claire a Liz, uma guarda florestal que conhece cada canto daquela região inóspita. Os três seguem juntos rumo ao local ermo. A sensação de Claire é desconfortável. Os pântanos são frios, solitários e envoltos em um silêncio perturbador. O filme intercala entrevistas com moradores da cidade. Entre eles, Thornley. Ele relembra que, naquela época, várias crianças começaram a desaparecer, uma após a outra. De volta à casa de Bill, ele mostra a Claire um mapa desenhado à mão, repleto de marcações. São os lugares onde já buscou pelos restos da filha, e também novos pontos que ainda pretende explorar. Entre eles, um local específico se destaca mais do que os outros. Movida pela curiosidade, Claire decide procurar o detetive Thornley por conta própria, acreditando que ele poderia ajudá-la a entender melhor a obsessão de Bill. Durante o encontro, o ex-detetive demonstra certa estranheza. Ele explica que na época do desaparecimento de Danny, aquela região já havia sido amplamente investigada, sem que nada fosse encontrado. Então, por que Bill insiste justamente nesse lugar? Thornley mostra a Claire alguns mapas sobrepostos e aponta que os pântanos são muito maiores do que aparentam. O que Bill vinha explorando era apenas uma pequena fração de toda a área. Claire retorna para casa com ainda mais dúvidas. É nesse momento que ela vê um visitante na casa de Bill, um homem chamado Alex, que segura um pêndulo em mãos. Claire observa enquanto ele o balança sobre o mapa, até que o objeto começa a se mover lentamente, parando em um ponto específico. Bill imediatamente marca o local. Quando Claire questiona quem é aquele homem, Bill apenas responde que se trata de um amigo ajudando. Claire não insiste, mas a sensação é clara. Algo estranho estava acontecendo, e isso a deixa cada vez mais inquieta. No dia seguinte, Bill, Claire e Liz voltam aos pântanos. Desta vez, Claire leva consigo uma câmera GoPro para registrar tudo. Quanto mais avançam, mais pesada e perturbadora a atmosfera se torna. Em um momento, Claire percebe duas ovelhas paradas, observando-os fixamente, sem qualquer movimento. Um comportamento antinatural que aumenta seu desconforto. Após horas de busca em meio ao terreno hostil, Claire sente um impulso repentino e começa a caminhar em uma direção específica. Ali, encontra um pequeno sapato de criança. Logo, Bill e Liz se aproximam e, sem hesitar, Bill guarda o objeto em um saco plástico para preservá-lo. Mas no caminho de volta, a mente de Claire começa a entrar em colapso. O isolamento, a pressão da situação e as lembranças dolorosas da infância se tornam sufocantes, despertando nela um pânico crescente. Claire, tomada pelo medo, insiste em ir embora imediatamente. Por sorte, o grupo consegue voltar para a estrada em segurança. Mais tarde, vemos Bill indo até a delegacia para tentar reabrir oficialmente o caso de Danny. Ele apresenta o sapato encontrado, acreditando que poderia ser aceito como nova evidência. No entanto, o policial responsável explica que aquilo não basta. A frustração de Bill é evidente. Enquanto isso, o filme intercala imagens de arquivo e entrevistas antigas, mostrando como a comunidade reagiu quando o sequestrador foi finalmente capturado. Apesar do alívio inicial, muitas perguntas continuaram sem resposta. O que ele realmente havia feito com as crianças? Por que nenhum corpo jamais foi localizado? A polícia nunca revelou o rosto do homem, e mesmo tendo sido condenado a 25 anos de prisão, alguns moradores suspeitavam que a investigação tinha falhas. Talvez por isso ele não tenha recebido a pena de morte. Algum tempo depois, Claire retorna aos pântanos junto com Bill e Liz. Enquanto exploram o terreno, de repente, Bill e Liz desaparecem. Claire começa a ouvir um som distante, se vira e num piscar
piscar de olhos, se vê no beco atrás da mesma lojinha onde Danny sumiu anos atrás. Tudo parece idêntico ao dia de 1996. Ela enxerga uma criança sozinha, a imagem de Danny, e logo uma figura sombria se aproxima. Ela corre em direção ao menino para tentar salvá-lo, mas acorda abruptamente. Era apenas um pesadelo. Dias se passam. Sem o apoio da polícia, Bill decide retornar ao pântano mais uma vez, determinado a continuar a busca. Antes de partir, ele se encontra novamente com Alex, esperando que suas habilidades indiquem um novo ponto de investigação. Mas Alex afirma já ter ajudado até onde podia. Aos olhos de Claire, toda aquela situação começa a soar como uma farsa. Ela até cogita que Alex esteja apenas enganando Bill para tirar algum proveito. Mas sua surpresa é grande ao descobrir que ele não cobra absolutamente nada por sua ajuda. Seja o que for, não parece ser por dinheiro. Durante uma conversa carregada de tensão entre os dois, uma revelação inesperada surge. Alex tem uma filha chamada Elelanar, cujos dons psíquicos superam os dele. No entanto, o uso dessas habilidades enfraquece gravemente a garota, razão pela qual Alex vinha mantendo-a afastada de toda essa investigação. Mas Bill já tinha conhecimento da existência dela e parecia disposto a recorrer a Elelanar, custe o que custar. Bill, sem avisar Alex, e ela aceitou ajudar. A atitude deixa o pai irritado, mas a jovem permanece firme, acredita que pode contribuir e está disposta a correr o risco, mesmo sabendo do perigo. Pouco depois, Eleanor chega trazendo seu pêndulo. No início nada acontece, mas ao encostar no velho sapato de Danny, o objeto começa a girar sozinho até parar em um ponto específico do mapa. Bill marca imediatamente a localização, definindo um novo alvo para a busca. O esforço, no entanto, cobra um preço alto. Eleanor fica abatida, pálida e extremamente cansada. Preocupado, Alex pede que a filha comece a recitar números em voz alta, uma técnica que a mantém consciente e evita que sua mente fique presa no outro plano. Estava claro que aqueles dons tinham um preço. Eleanor já havia alertado antes. Cada vez que usava suas habilidades psíquicas, sua consciência se conectava a uma dimensão paralela, um lugar perigoso do qual era difícil escapar. Permanecer ali por muito tempo poderia ser fatal. Por isso, Alex sempre tentou mantê-la longe de tudo isso. Mesmo assim, ela insiste em continuar. Para Eleanor, ajudar Bill era a coisa certa a fazer. No dia seguinte, o grupo, formado por Bill, Claire, Eleanor, Alex e Liz, retorna ao pântano. Durante a caminhada, Eleanor confidencia a Claire que sente, em cada osso do corpo, que aquele lugar não os quer por perto. À medida que se aproximam do ponto marcado, Eleanor escuta uma voz que mais ninguém ouve, o choro de uma garotinha assustada. Ela tenta se comunicar, perguntando quem é. A resposta vem fraca. Não lembro de nada, só escuridão. A médium fica comovida, mas logo o som desaparece, deixando apenas silêncio. De repente, Eleanor sai correndo em desespero, levando os outros a segui-la. A perseguição termina quando ela despenca em um poço escondido. Alex se lança ao lado dela. A jovem está inconsciente, ainda presa no outro mundo. Desesperado, o pai a estimula a contar números em voz alta, puxando-a de volta à realidade. Aos poucos, Eleanor recupera os sentidos. Enquanto Alex ajuda Eleanor a se recuperar, Bill, tomado por uma estranha convicção, começa a cavar próximo ao poço. De repente, parte da terra desmorona, revelando algo terrível. Ossos pequenos, o esqueleto de uma criança escondido ali por anos. O choque atinge a todos. Não era Danny, mas sim outra vítima desaparecida. Uma confirmação dolorosa de que os pântanos guardavam segredos ainda mais sombrios. Logo, a polícia retorna ao local. Casos arquivados são reabertos, e uma nova investigação oficial é iniciada para descobrir quantos corpos poderiam estar enterrados naquela terra amaldiçoada. 4 semanas se passam desde a descoberta, mas Claire continua sendo atormentada por pesadelos. O horror não a abandona, nem a culpa. Numa conversa em tom baixo com Eleanor, ela descobre algo ainda mais perturbador. A menina encontrada jamais havia sido registrada como desaparecida e nem mesmo era daquela região. Alguém havia transportado o corpo até lá e o enterrado. As implicações são aterrorizantes. Enquanto isso, Bill mostra sinais de cansaço extremo. Décadas de busca estavam pesando sobre ele. Mesmo com a polícia oficialmente envolvida, não havia qualquer pista concreta de Danny. Ainda assim, Bill se apega a uma única certeza. O corpo de sua filha está em algum ponto do pântano. Tudo o que ele deseja é encontrá-la, vê-la pela última vez e finalmente descansar em paz. Certo dia, Bill e Claire procuram Eleanor mais uma vez em busca de respostas. É quando a jovem revela algo íntimo. Desde sempre, um espírito chamado Thomas a acompanha. Ele a guia e a protege em suas jornadas espirituais. Contudo, para conversar diretamente com ele, ela precisa permitir que Thomas assuma temporariamente seu corpo. Bill aproveita a oportunidade e faz a pergunta que carrega no peito há anos. Será que Danny está entre as crianças enterradas no pântano?
pântano. Ele sente que todas foram levadas ao mesmo lugar. Se descobrirem onde os outros estão, poderão encontrar sua filha também. Eleanor aceita ajudá-lo. Preparando-se, ela inicia o ritual. Pouco a pouco, a voz de Thomas se manifesta através dela, calma, mas carregada de peso. Alex pergunta sobre as crianças desaparecidas, e Thomas responde: as crianças silenciaram, agora estão presas na escuridão. Bill, tomado pela emoção, pergunta direto: e Dani? Ela está lá também? Antes que uma resposta clara seja dada, algo estranho acontece. O mapa sobre a mesa começa a se encharcar de forma inexplicável, como se uma água invisível o cobrisse. O pêndulo, por sua vez, gira de maneira frenética até parar bruscamente sobre um ponto marcado. Era para lá que deveriam ir. Sem pensar duas vezes, Bill decide partir imediatamente. Alex alerta que talvez não seja seguro seguir adiante. Porém, desta vez, é Claire quem se manifesta. Ela insiste que também vai, afirmando: Dani precisa de nós. Assim, o grupo se forma novamente. Bill, Claire, Eleanor, Alex e Liz. E parte mais fundo no pântano do que já tinham ido antes, sabendo que teriam de passar a noite por lá. Durante a caminhada, cruzam com enormes rochedos antigos, todos cobertos por símbolos estranhos. Segundo lendas locais, essas marcas remontam à Idade da Pedra, prova de que rituais já eram realizados ali muito antes de qualquer um deles nascer. Pouco depois, a chuva despenca, obrigando-os a armar tendas e se proteger. Dentro do abrigo improvisado, Eleanor adverte que Thomas não deseja nossa presença aqui. Há algo sombrio nesse lugar. Eles não querem que fiquemos. A tensão cresce, até que uma discussão entre Bill e Alex faz Bill sair furioso da tenda. Liz vai atrás dele para acalmá-lo, mas na escuridão, Bill enxerga uma silhueta distante se movendo. Sem pensar, corre atrás da figura misteriosa, apenas para acabar preso em um atoleiro. Liz consegue puxá-lo para fora, mas os dois acabam se perdendo do acampamento. Enquanto isso, dentro da tenda, Alex se ausenta por alguns minutos, deixando Claire sozinha com Eleanor. No silêncio, Eleanor faz uma pergunta direta. Ela conta que Bill nem sempre foi assim. No dia em que Dani desapareceu, ele havia gritado com policiais, vizinhos, com todos. Claire estava apavorada, mas quando Bill olhou para ela, não levantou a voz. Apenas a abraçou e perguntou: você está bem? Aquele momento mudou tudo. Claire percebeu que Bill nunca a culpou pelo que aconteceu. Ele apenas tinha se despedaçado por dentro. Antes que a conversa pudesse continuar, Alex retorna à tenda. Mas há algo estranho nele. Sua expressão está vazia, como se não fosse ele mesmo. De repente, Eleanor grita em desespero. O pânico toma conta. Bill e Liz chegam correndo ao ouvir os gritos, mas a cena que encontram os apavora. Eleanor já não está em si. Seus olhos estão completamente brancos. Sua voz sai distorcida e seu corpo treme sem controle. Entre lágrimas e dor, ela pede ajuda a Alex, mas ele apenas a encara em silêncio. Então sangue começa a escorrer dos olhos dela. Seja lá o que a dominou, não era Thomas. Era algo muito mais antigo, brutal e obscuro. Os demais só conseguiam assistir, apavorados, enquanto Eleanor se debatia contra a entidade que havia tomado conta dela, sem conseguir se libertar. Seu corpo tremia violentamente no chão, como se fosse sacudido por uma força invisível. Liz, desesperada, tenta ligar para pedir socorro, mas do outro lado da linha não vem a voz de um atendente. Em vez disso, uma voz estranha e calma responde: ninguém pode te ajudar agora. Mas todos o encaram horrorizados, porque Alex já estava com eles dentro da tenda. A verdade cai como um peso. Aquele não era Alex, era outra coisa. Antes que pudessem reagir, figuras bizarras começam a emergir da neblina. Criaturas semelhantes a carneiros, de olhos opacos e presença sobrenatural. Em silêncio, elas cercam o grupo, formando um círculo sufocante. Quando a manhã finalmente chega, uma equipe de resgate encontra os sobreviventes e os guia para fora dos pântanos. Porém, ao deixar o lugar, Liz percebe algo que a arrepia. Aquelas mesmas criaturas que os cercaram durante a noite agora estavam petrificadas, transformadas em estátuas de pedra. No hospital, Eleanor recebe cuidados, mas permanece profundamente traumatizada. Ao seu lado, Alex, seu pai, vigia em silêncio, visivelmente destruído. Enquanto isso, Claire recebe uma ligação inesperada do detetive Thornley. Sua voz é grave, carregada de urgência. Ele a alerta para nunca mais retornar aos pântanos de Moore. Algo terrível aconteceu lá, diz ele. Para piorar, o sequestrador havia desaparecido misteriosamente da prisão. A notícia a deixa em choque. Bill, por outro lado, já não é mais o mesmo. Inacessível, tomado pela obsessão e pela loucura, parece mais determinado do que nunca a continuar. Claire tenta convencê-lo a desistir, mas nada consegue alcançá-lo. No dia seguinte, exausta, ela o abandona e volta para casa. Lá, finalmente reúne forças para gravar um episódio de seu podcast, relatando tudo o que presenciou e sobreviveu. Mas o desfecho revela o horror verdadeiro. Nas últimas cenas, vemos as imagens captadas pela GoPro de Claire na noite no Moore. As gravações expõem algo que ela jamais havia imaginado. Enquanto os outros dormiam,
Bill a levou à força de volta até o local do ritual, guiado por uma voz que apenas ele conseguia ouvir. Essa voz sussurrava uma promessa macabra. Se você entregar Claire como sacrifício, seu filho retornará. Ela deveria ter desaparecido naquela noite, não Danny. Desesperada, Claire implora para que ele pare. As lágrimas descem por seu rosto enquanto ela suplica. Seu filho se foi. Nada disso vai trazê-lo de volta. Mas Bill não escuta. Para ele, aquele era o único caminho. Nas gravações, vemos Bill lançando Claire no pântano amaldiçoado, o mesmo terreno onde tantas crianças haviam sido enterradas. Enquanto ela afunda, mãos espectrais emergem da lama, agarrando-a e puxando-a para baixo. Seus gritos desaparecem sob a terra e o silêncio absoluto. Na última imagem, um garoto surge das sombras em direção a Bill. Seria Danny? Ou apenas uma ilusão que se parece com ele? Bill acredita que a força obscura que habita os pântanos exige um sacrifício.